Mano, como é que isso não foi cancelado? Puta que pariu, mano. Ai. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e dessa vez para falar sobre Titãs. A série tá pra sair a sua quarta temporada, agora é dia 3 de novembro, e a pergunta que não quer calar é como? Desde o momento em que Titãs foi anunciado em 2018, a própria existência da série é um grande mistério. É uma série que simplesmente não faz sentido em nenhum aspecto. Não só pelo que ela se propõe, mas o como ela executa e o quando isso foi executado. Porque Titãs ele sempre teve, desde os trailers, desde o momento em que essa série foi anunciada, essa proposta de ser dark. E é uma coisa que, assim, vamos confessar, nem a DC estava apoiando na época em que Titãs foi anunciado lá para 2018. Desde o momento em que a DC começou a porra do DCEU, marcaram ela com ferro quente com essa questão de a DC é dark. A Marvel faz os filmes engraçados e divertidos e a DC é dark. A DC é sombria. A DC é das trevas. Muito por conta da ideologia desgraçada do Zack Snyder, que pegou, fez Homem de Aço, fez Batman vs Superman, 2 filmes longos, arrastados, dramáticos, com uns dramas que não funcionam, com umas tramas que não faz sentido. E o pessoal, nossa, esse cara é visionário, esse cara é brabo, não sei o que. Só que deu uma dor tão desgraçada pra DC, foi um karma tão infeliz essa questão de a DC é dark, que até a própria DC começou a correr desesperadamente nessa visão. Ela pegou filmes que já estavam praticamente prontos, estavam gravados em fase de pós-produção e começou a reeditar eles para tirar esse aspecto sombrio, para tentar fazer algo mais descompromissado, engraçado, enfiar umas músicas pop, e o resultado foi uns Frankenstein filho da puta, como o Esquadrão Suicida e Liga da Justiça. E detalhe, tudo isso que eu tô falando é ali de volta para 2016, 2017. Titãs é de 2018. Então a pergunta que fica não é mais, nossa, como Titãs é tão ruim, é como a DC deixou isso passar. Porque Titãs se abraça justamente naquilo que a DC mais estava tentando se desvincular na época, que é esse lado dark, esse lado sombrio. E ele ainda abraça isso com um grupo mais nada a ver que poderia. Assim, eu não acho errado pegar e tentar fazer uma produção mais densa, mais sombria, com uma temática mais violenta, desde que faça sentido. E assim, a DC tem muito personagem que faria sentido uma série mais ou menos nesse esquema. Assim como a Marvel tem um monte de personagem ali que se tentarem fazer na exata fórmula que tá a porra do MCU, não vai dar certo. Tipo, tenta fazer um Punisher naquele esquema dos moldes do MCU, não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. E a DC tem um monte de personagem que ela poderia utilizar para fazer a série nesse molde. Mas não, eles pegaram Titãs. Titãs, jovens Titãs. Um grupo que desde o momento em que ele foi criado, ele sempre teve a proposta de ser algo mais leve, mais descompromissado, para atrair um público mais jovem. Não à toa o provável auge do grupo foi os 2 desenhos animados. Você goste ou não, Jovens Titãs em Ação é criticado pra caralho, mas é inegável que deu rios e rios de dinheiro pra DC, e hoje em dia, se bobear, é o que mais vende envolvendo a equipe inteira. E, tipo, sempre foi um grupo para atrair um público mais jovem, e ele sempre teve um pouco essa proposta também, ser algo jovem. Eram heróis combatendo vilões e não sei o que, só que eles ainda eram jovens, eles ainda eram adolescentes, crianças interagindo entre si e fazendo merda. Isso dava um charme que acabava atraindo esse público, e pegaram justamente esse grupo para fazer uma série dark. Pegaram um grupo que é conhecido por isso, e por isso, pra fazer esse troço. E não dá nem pra pegar e tentar relevar por uma questão criativa, tentar desconsiderar um pouco tudo aquilo, toda essa comparação de outras versões daqueles personagens nas HQs, nos desenhos e não sei o que, porque aqui é uma outra visão, porque eles descaracterizam tanto os personagens, eles tiram os personagens tanto do que eles são, do que eles representam, que acaba causando um caos completo na série. Eles tentam forçar tanto esse elemento
Dark, que não é Dark, é só idiota, é só retardado, é só violento gratuito, que faz a série perder qualquer tipo de identidade que ela poderia ter, faz aquele grupo se tornar absolutamente nada. A série tenta fazer uma questão ali da origem dos Titãs, como o grupo foi formado, e ele falha miseravelmente. Ele tenta começar ali com os personagens meio que de formas independentes, né? Principalmente ali Ravenna, Estelar e Robin, que são os três que carregam a série nos primeiros episódios. São os três que você realmente vai acompanhar por toda a temporada praticamente. E logo na apresentação desses personagens, você já vê que tá literalmente tudo errado. A Ravenna se tornou uma adolescente gótica birrenta, que por um acaso tem poderes que parecem ser tirados do filme do Exorcista. A Stellar se tornou uma maluca desmemoriada, que parece que a série gosta de tratar ela mais como uma garota de programa do que qualquer outra coisa. E o Dick, meu amigo, o que fizeram com o Dick? O Dick, eles acabam decidindo pegar e abordar ele num momento que até existe nos quadrinhos, que é a briga dele com o Batman. É o momento em que ele deixa de ser o Robin. E aqui ele tá começando a atuar como policial, tentando agir mais de acordo com a lei mesmo e não toda essa questão de vigilantismo. A questão é que aqui ele ainda tá atuando como Robin, e é um Robin que ao invés de ser aquele esquema que a gente já conhece, de animação, de quadrinho, do Dick, que a gente sempre teve essa visão do filho pródigo, do moleque bem-humorado, sarcástico, alegre. Mas aqui fizeram a porra de um moleque psicopata, revoltado, que rasga a cara de bandido em vidro de carro a ponto de parecer uma versão juvenil do Frank Castle. A equipe inteira dos Titãs já é algo extremamente conturbado. Já é algo extremamente que destoa muito de tudo que a gente conhece das HQs, de toda a equipe. Mas o Dick, ele consegue se superar por boa parte. Boa parte porque a gente ainda tem o Jason. E no momento em que aparece o Jason, a gente fica começando a se questionar se a porra do Batman daquele universo é o Ben Affleck ou o Michael Keaton. Porque não é possível. Os Robins dessa série são tão doentios e malucos que só a única explicação plausível seria ele ser um Robin dos dois Batmans mais doentes mentais que já existiu no universo cinematográfico. O Dick, por muitos momentos, mas muitos momentos mesmo da série, ele se mostra apenas amargurado com Bruce, revoltado com tudo que ele passou, com que o Bruce tornou ele, dando uma característica pro Dick que é muito mais revoltado e impulsivo. E são umas características que são muito presentes do Jason dos quadrinhos. Aí você se pergunta, como caralhos ficou o Jason? Porque o Jason, ele é uma versão rebelde do Robin. Ele é aquele Robin que ele é mais impulsivo. Aquele Robin que ele não tem muito controle. E o que caralhos fizeram com ele aqui e conseguiram piorar? O Jack se tornou alguém amargurado e impulsivo. E o Jason se tornou um psicopata vingativo e egocêntrico. Um maluco que usa toda essa questão de Robin pra se colocar acima da lei e quebrar no meio policiais que batiam nele quando ele era moleque de rua. Repetindo, o Jason quebra policial no meio por culpa do que ele passou quando era moleque de rua. Policial. E toda essa abordagem acaba sendo um tiro pela culatra, visto que a série tem toda essa ideia de ser dark, de ser algo mais sombrio, de ser algo mais adulto, e ele só é Ed. É uma série ridícula, cheia de sangue, violência, sexo. Pra quê? Pra uns moleque idiota de 15 anos, no máximo, estourando, olhar e falar, nossa, olha como eu sou adulto, eu vejo Titãs. É que nem 90% daqueles isekai merda de protagonista roubado que sai por temporada. E eu acho que a pior coisa é essa questão da violência, porque ele não tem uma necessidade de ser violento por conta dos temas que ele aborda, como um Demolidor ou um Punisher da Netflix, e ele não tenta ser violento de uma forma escrachada e engraçada, como um Esquadrão Suicida ou Pacificador. Ele é violento por ser violento. E isso é o pior uso que pode se fazer desse recurso, porque ele não vai chocar, ele vai ser só idiota, jogado e repulsivo. E como se não desse pra piorar, tem toda aquela questão, pô, é uma série dos Titãs, mas eu falei de poucos personagens até agora. E todo o resto, você vai procurar a imagem ali, tem uma galera no paper, tem muita gente, tem muito herói. E todo o resto, qual a importância que tem? Então, não tem importância. Logo no Jason, você já percebe muito isso que eu tô pulando, gente. Porque tem personagem que aparece antes.
mas é tão irrelevante, não só para a primeira temporada e para a trama que ela aborda, mas para todas as outras. A primeira temporada de Titãs gira em torno de Ravenna, Stellar e Dick. O Dick com todo aquele drama dele como Robin, dele tentando se desvincular da figura do Batman, a Stellar tentando descobrir quem ela é, por que ela estava atrás da Rachel, da onde ela veio, por que ela tem aqueles poderes, e a Rachel também tentando descobrir toda essa questão dos poderes dela, enquanto tenta, e apenas tenta, guiar a história para toda aquela trama do Trigon. Agora, todos os outros personagens que acabam compondo essa temporada, como o Mutano, o Jason, a Dona Troy, o Rapina, a Columba, eles existem. E eles não apenas existem, eles são jogados na série, assim como praticamente tudo. Como se não bastasse toda essa questão de representação dos personagens, a forma como adaptam aqueles personagens para esse ambiente Ed, porque não dá nem mais pra chamar de sombra, é só Ed. A série ainda tem um roteiro que não é nada funcional. É um roteiro extremamente barato e conveniente, onde as coisas apenas acontecem porque elas precisam acontecer. Não tem uma construção legal ali para a equipe dos Titãs se conhecerem, para a equipe dos Titãs se unirem. Eles apenas se encontram e formam aquela equipe porque sim. E no momento em que aqueles 4 personagens que são o centro ali da história, Ravenna, Dick, Stellar e Mutano, não estão dando contas, a série simplesmente tira do cu um novo personagem e joga ali no meio. Seja o Dick indo atrás de alguém do passado dele, seja alguém que apareceu simplesmente do nada, a série simplesmente pega e joga. E não é nem como se a série realmente precisasse da existência desses personagens que são jogados ali para ela andar. Você olha o final da temporada, que diferença fez ter ali Rapina, Columba, Jason e Mutano? Nenhuma. No máximo um pouquinho Mutano por conta da relação dele com a Rachel, mas só. E mesmo nas outras temporadas, porque olha, a gente só tá falando da primeira temporada até aqui, mas nas outras temporadas não muda muito. Tenta dar um foco um pouco para um pouco para outro, mas mesmo assim o foco ainda se mantém muito no Dick. No decorrer de 3 temporadas que a gente teve até aqui, o foco é o Dick. Isso só mostra como a série também não tem nada de planejamento, e isso já começa a ficar muito mais nítido, como se não bastasse toda essa questão de conveniência no roteiro. Mas isso fica mais nítido ainda quando você vê a transição de uma temporada para outra, principalmente da primeira para a segunda. Porque da primeira e da segunda, a gente tem uma questão que é, assim, ridícula. Porque o primeiro episódio da segunda temporada é literalmente o final da primeira. Toda aquela trama, toda aquela questão do Trigon que ele construiu por uma temporada inteira é encerrado no primeiro episódio da segunda temporada, ao invés de estar no final da primeira mesmo. E quando a gente vai do primeiro episódio da segunda temporada, que é o final da primeira, pro segundo episódio da segunda, que é o começo realmente da segunda, você vê uma diferença gritante em um monte de coisa. A série parece que ela faz questão de se contradizer em praticamente tudo. Você pensou que durante toda aquela primeira temporada você viu a origem dos Titãs? Achou errado. Porque agora, simplesmente do nada, pegam e jogam a informação de que a formação e a equipe dos Titãs já existia bem antes. De que 90% daqueles personagens que já tinham algum tipo de relação com o Dick fazia parte dessa equipe. E que também já havia acontecido alguma coisa com aquela equipe envolvendo o Exterminador que fez todo mundo se desfazer. E agora que a equipe tá voltando, o Exterminador também volta para caçar eles. Então, tipo, você percebe em literalmente um episódio, eles simplesmente jogaram um background que não existia, um vilão que nunca tinha sido informado até aqui. Com esse vilão vem mais uns 2, 3 personagens que são relativamente importantes pro desenvolvimento de toda a temporada, que se baseia muito mais em flashback do que qualquer coisa, e de bônus ainda joga um drama e um trauma, um complexo no Dick que você nunca viu sequer resquícios durante a primeira temporada inteira. Mais patético que isso, só a forma como essa temporada tenta fazer uns dramas ridículos em diversas partes. Como ela tenta de novo encarnar aquela questão, olha como eu sou dark, olha como eu sou sombrio, vou matar personagem não sei o quê. E você olha a morte dos personagens e você
dá risada. Você dá risada, você olha e você fala, não, não é possível que esse cara morreu assim. Não é possível que o roteirista tava chapado a um ponto de achar que isso seria convincente pra comover o espectador. Até porque aqueles personagens simplesmente não funcionam para um drama fazer efeito. E eles repetem essa estrutura não só na segunda temporada, mas na terceira também. A terceira faz a mesma coisa, a terceira joga a informação como se sempre estivesse ali e você que aceite. A terceira temporada coloca todo um drama de um vilão, de um envolvido com um personagem ali, não sei o que, você que se vire para aceitar. Tenta colocar drama envolvendo morte de aliado e não sei o que, e você pega e dá risada. Toda aquela trama do Capuz Vermelho e do Crane por Gotham é patética! É patética! E provavelmente a quarta temporada agora, com toda essa trama do Irmão Sangue, vai repetir os mesmos erros. Eu sei que parece que eu não tô abordando praticamente nada da segunda e da terceira temporada. Parece que eu tô focando só em atacar a temática e como o roteiro é caótico. Mas, cara, é só isso que tem pra falar dessa série. É assim, um negócio que eu e o Tenak a gente viu em chamada e me surpreende que a gente resistiu por tanto tempo. Foi uma crise de masoquismo assim que, nossa, vou te falar. E é um negócio tão vazio, mas tão vazio, que demorou 4 meses pra eu conseguir pegar e falar minimamente dessa série aqui, e eu só tô conseguindo tentando surfar um pouquinho na catástrofe que vai ser a quarta temporada, porque eu já tô prevendo que vai ser uma catástrofe. Não tem como salvar Titãs. E por isso eu pergunto, como caralhos isso tá chegando na quarta temporada? A própria existência da série não faz sentido. Quem dirá 4 temporadas? 4. Combina com o fato que já estão cancelando absolutamente tudo da DC. Estão cancelando o filme pronto. Mas Titãs tá aqui? Como assim? Mas enfim, eu acho que é isso que tinha para falar sobre Titãs. Comentem o que vocês acham da série, se por algum motivo vocês gostam dela, e comentem o que vocês estão esperando pra quarta temporada, se é que alguém tá esperando alguma coisa da quarta temporada. E é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou! Por que eu fiz isso?